Alô? Tem alguém aí? Dá pra ouvir? Opa! Bruno Messias. Chuba. Pessoal, dá pra repetir? Fala, Henrique. Tudo bem? Olha aí o Bruno Messina. Lembra do Messina, Henrique? Professor do médio Opa, curso? claro. Uma Minha honra. eterna dupla da residência. Quase nada do que ele sabe ele aprendeu comigo, cara. Ele aprendeu estudando mesmo. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Estava pensando que nas próximas vezes, talvez é bom a gente até se apresentar, né? Assim, falar quem a gente é, o que a gente faz, onde a gente está. Só porque tem muita gente que Então, pode estar chegando aí pois sem é. conhecer a gente, né? Então, quem é você, Henrique? Eu sou médico neurologista aqui no Rio de Janeiro. Não, fala mais coisa, cara. Pô, que isso, cara? Quando eu era pequeno, Então, não, eu então, a gente sou. é Tá. interessado em temas extratécnicos da medicina também, né? Em repercussões não só biológicas do nosso atuar diário. Uhum, E é sobre isso que a gente vem fazer aqui uhum. no nosso bate-papo. Eu sou médico clínico. Eu conheci o Henrique há pelo menos uns. Nossa, tem tempo, né? Tem uns 15 anos lá na UFRJ. A gente é mais ou menos contemporâneo e não tivemos um contato direto ali, mas. E tá me ouvindo, cara? Tô vendo, tô vendo. Tá meio rodando aqui. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Quem tá ouvindo? Deixa eu acenar aqui para as pessoas. Dá para ouvir? Eu Que tô a te sua imagem ouvindo. deu uma Tá me ouvindo? Que a sua imagem deu uma rodada aqui, uma congelada. Ó. Ah, melhorou. Voltou? Voltou. Então, a gente participou ali de uma formação de final de graduação, início de residência, juntos ali, no mesmo ambiente da UFRJ, meados de 2006, 2007. E a partir daí a gente se conhecia, se encontrava esporadicamente. E nesses últimos anos aí, graças a Deus e com muita alegria, a gente tem se aproximado justamente por esse tema extratécnico, né? De Exatamente. acreditar que na medicina é necessário falar de coisas não técnicas. E, hoje a gente pegou uma frase do Lula, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, para deixar claro, o objetivo de botar a frase dele foi só usar a popularidade dele para atrair a atenção das Foi pra pessoas, provocar, mas né? Foi pra provocar. foi para provocar e pegar uma frase de uma pessoa que não está presente na discussão, fora do contexto, para falar mal ou bem, está longe de ser um propósito nosso, né, Henrique? Sim. Então, de forma alguma, a gente vai pegar uma frase fora do contexto. A frase é uma frase interessante. Eu, para falar a verdade, não tenho nem certeza absoluta se foi dele, porque eu peguei de internet. Então, É, eu vou abrir aspas e colocar. Há mais verdades na medicina do que na igreja. Fecha aspas, Luiz Inácio Lula da Silva. Deixando claro que eu não sei o contexto e não vou usar essa frase para falar bem ou mal dele. Já tem muita gente aí falando bem e mal dele, ele não precisa da gente para isso. Mas essa frase é interessante e eu queria passar a bola para você te perguntando uma coisa. As pessoas ainda insistem em colocar igreja e medicina numa mesma frase, como se houvesse mais ou menos de uma coisa em uma ou na outra. E eu queria saber a sua opinião sobre isso, Henrique. sim, sim. Isso é um dos clássicos dicotomias que fazem ciência e fé, ciência e razão, né? Enfim, igreja e ciência, essas coisas. Quando, na verdade, quem estuda um pouquinho mais a fundo um e outro sabe que, na verdade, isso aí é só uma discussão num certo nível. Né? Só um parênteses aqui, Aprofundando um Henrique. pouco. Desculpa te interromper, mas entrou o pessoal do Raciocínio Clínico. Raciocínio Clínico é um blog Opa, muito legal,
muito legal. São 3 professores principais. Eu tenho mais contato com o Leandro, tem o Fabrício, que eu não tenho contato, e gira em torno do professor Pedro, que me parece que é um senhor que dedicou a vida à clínica médica, e ele expõe isso num blog. E é interessante porque ele expressa as impressões dele. Isso é muito único e é mais ou menos o que a gente procura, né, Henrique? É uma coisa que a gente quer. Então eu sou fã da forma com que eles escrevem, que é uma forma em primeira pessoa. Então ele fala como eu aprendi raciocínio clínico, os professores envolvidos também falam como eu tomaria essa decisão, falam da engrenagem do cérebro diante dos problemas concretos da clínica médica. Então, o raciocínio clínico é um blog muito peculiar nesse sentido. Infelizmente, faltam mais blogs desse jeito. Então, quem não conhece, segue. Eu até vou propor depois para eles entrarem nos grupos nossos de reflexões, porque são pessoas que têm Você vê que eles estão fazendo aquilo porque eles acreditam em torno de uma autoridade carismática. E até tem um curso lá falando sobre as autoridades. Até um amigo meu está falando sobre isso hoje. A autoridade carismática é a mais forte. E esse Dr. Pedro, ele tem isso, entendeu? Desculpa te interromper, Henrique. Você estava falando uma coisa importante sobre essa dicotomia. Então, na verdade, eu acho que essa frase, apesar de ser meio estranha, né, eu fui puxar um pouquinho rapidamente na internet, acho que tem a ver com alguma polêmica que surgiu de não sei se alguma coisa de aborto, não sei, que na época ele era presidente e perguntaram e ele falou isso. E a frase, se eu não me engano, ela pelo que dizia numa versão lá da internet que eu joguei, era um pouquinho diferente. Ela falava assim, a medicina está mais correta do que a igreja. Enfim, o fato é que o que eu acho que é uma coisa boa para iniciar a discussão é o seguinte, tem 3 elementos aí nessa frase. A medicina, a igreja e a verdade, ou estar correto, né? O 4º elemento aí é o próprio autor, mas como você disse, a gente não vai julgar aqui, até porque já foi julgado. Então, o que acontece? Acho que não faz sentido a gente julgar a medicina, e também se a gente fosse julgar a igreja, é uma outra live, né? Mas a relação entre elas, né? O 3º elemento é a verdade. Na verdade, a verdade é o que nos julga, né? Então, se eu tivesse que... acho que a gente poderia se deter na relação entre elas, né? Quando, na verdade, voltando à dicotomia do que você falou, ciência e fé, igreja e medicina, são dicotomias, na verdade, são falsas, porque elas não se opõem, e sim estão falando de aspectos diferentes de uma mesma realidade, né? Então, não é que elas vão na mesma direção, às vezes sim, às vezes não. Não é que elas se contrapõem, às vezes sim, às vezes não, mas mais ainda, na verdade elas estão falando, são ortogonais, elas estão falando de aspectos, de pontos de vista diferentes, não é mais que ortogonais, estão falando da mesma realidade em aspectos diferentes. É mais ou menos como se dissesse, olha, esse objeto aqui, acabei de pegar aqui da minha filha, alguém dissesse, não, isso aqui é um apontador. Aí o outro dissesse, não, isso aqui é verde. O outro fala, não, vocês estão errados, isso aí na verdade é pequeno. Então, um está falando de forma, outro está falando de tamanho, outro está falando da função. Então eles estão errados, estão falando de aspectos diferentes da mesma coisa, né? Eu sou mais curioso em filosofia do que estudioso de fato, gostaria de ser mais, mas eu sei que provavelmente foi Aristóteles que inaugurou essa ideia das categorias. Você pode falar de uma coisa de diferentes aspectos diferentes. Sim, sim. E muitas vezes acontece que a gente está se perguntando, a gente está fazendo perguntas diferentes sobre o mesmo assunto. Te dou um exemplo rápido para passar a bola para você. É o seguinte, uma vez eu participei de uma discussão, era alguma coisa do tipo origem do universo, origem da vida, alguma coisa, eu estava acompanhando os debatedores. E aí um perguntou assim, olha, de onde que veio o universo? De onde que vem tudo que existe? Aí o outro perguntou, do Big Bang. Big Bang. E aí o outro perguntou, mas como é que foi isso? Explica mais. Ele explicou o Big Bang. Foi uma explosão, etc. Que dali veio tudo, o universo foi se expandindo, etc, etc.
Aí ele falou, não, mas da onde que veio isso? Eu falei, não, isso veio Big Bang, veio de uma partícula mínima ali e tal, com um alto grau enfim, tudo compacto ali que de repente explodiu. Então ele perguntou da onde vem, ele perguntou sobre a origem das coisas. Qual o porquê, a origem causal das coisas. E a resposta do outro foi como a coisa se deu. Então um perguntou o porquê, o outro respondeu como. Frequentemente acontece isso, né? Então, por que você veio aqui hoje? Não, porque eu peguei o ônibus, vim aqui, atravessei a rua, e aí, não, você explicou como você veio aqui, mas o porquê. Né? Então eu queria iniciar a discussão aqui e passar a bola para você. Inicio assim, falando de aspectos diferentes de uma mesma realidade. Depois tem mais coisa para falar. Tá. Então, eu estava pensando nessa frase hoje e eu não tenho um conhecimento filosófico também tradicional. Eu tenho livros e é tudo muito misturado na minha cabeça, assim como parte da minha relação com a igreja. Hoje você sabe, né? Eu estou cada vez mais próximo da igreja, participando ativamente e está me fazendo muito bem. Mas eu quis tirar esses elementos e pensar o que tem de medicina e igreja ao meu redor. Foi uma coisa que eu fiquei pensando essa semana. E, de fato, eu trabalho hoje num hospital, que é uma santa casa, que foi construída por obra da igreja. Então, na minha realidade concreta, eu já tenho uma ação da igreja. E eu vou usar uma frase do Diogo Mainar, que eu achei muito interessante. Ele falou há uns 15 anos, talvez. Ele falou que, independente da existência ou não de Deus, eu sou fã da Igreja Católica. E eu achei isso interessante pra caramba, porque, realmente, a obra da igreja em si, então, independente dela estar certa ou não, isso é outra coisa, existe uma obra da igreja muito relacionada à medicina. Existem santas casas, existem orfanatos, existem hospitais, que são obra da igreja, ponto final. Não vou discutir mais nada. Ah, mas e a Inquisição? Foda-se, esquece isso agora, não estou falando disso. É outro ponto. E outro ponto interessante, e eu vou te contar um exemplo concreto que aconteceu comigo há uns 10 anos também, depois de eu ter ouvido essa frase do Diogo Mainar, e eu interpretei essa frase pensando o seguinte, será que, se independente da existência ou não de Deus, a igreja, eu sou fã da igreja, será que independente de eu acreditar ou não em Deus, não vale mais a pena eu agir como se ele existisse? Foi essa frase que me reaproximou da igreja, de Deus. Tá? E foi um evento muito particular, que eu estava andando no Jardim Botânico, eu morava no Jardim Botânico, e eu ouvi um barulho num ônibus. Tá? E eu ouvi, era uma senhora que caiu e bateu com a cabeça. E a minha primeira sensação ali na hora foi, eu não sou médico, ninguém sabe que eu sou médico, eu posso continuar andando em direção à academia e isso não vai mudar nada na minha vida, e nem na vida de ninguém. Ninguém vai saber e eu vou continuar a minha vida. E aí eu lembrei dessa frase e pensei o seguinte, independente de Deus existir ou não, se eu agora agir como se ele existisse, ele vai estar vendo. Tá? Eu também não vou discutir quem é ele, se ele está sentado numa cadeira olhando para a gente ou se ele está entrando no ar que eu respiro. Não é isso que eu vou falar. Mas naquele momento eu virei e fui atender aquela paciente. Cheguei lá na frente do ônibus, ela tinha caído sentada, eu achei que tinha batido com a cabeça, estava rindo já, não precisou de mim para nada. Mas foi um evento extremamente marcante na minha vida. Porque naquela hora eu tive a sensação nítida de que quando você horizontaliza o seu comportamento, você passa a colocar o julgamento na sua realidade horizontal. Então eu não vou fazer uma coisa porque fulano de tal vai ver, vai deixar de ver tal. Quando você verticaliza isso, você coloca... você sobe o sarrafo de alguma maneira. Então, você está falando também dessa questão um pouco mais profunda da igreja. Eu acho que eu fugi um pouco desse assunto, tá? Mas eu quero te perguntar sobre isso, sobre especificamente de como é que você enxerga essa questão de não ficar procurando provas. Então tem a ver com o assunto.
não ficar procurando provas bioquímicas, provas médicas, provas de medicina baseada em evidências científicas da existência de Deus e apenas agir como se ele existisse. Pronto. Uhum. O que você acha disso, Henrique? Como é que você enxerga isso, introduzindo que você já tem um contato direto com a cultura da igreja há mais tempo e de uma forma mais formalizada do que eu, né? Uhum. Então, te perguntaria o seguinte, assim, a gente é médico, a medicina, ela não é propriamente uma ciência, ela é mais uma técnica, né, que bebe de diversas ciências, biologia, física, química, matemática, né, estatística cada vez mais. E então a gente convive com isso. Agora, eu te perguntaria o seguinte, qual é o ensaio clínico controlado, randomizado para o céu com placebo que prova, com significância estatística, que a sua mãe é de fato a sua mãe? Uhum. Não tem. Por que não tem? Porque não dá para responder essa pergunta com essa ferramenta. Né? Uhum. No entanto, você também não teve nenhum, dependente de medicina baseada em evidência, você também não teve nenhum experimento científico e muito menos você estava lá na hora que você nasceu consciente para ver. Claro que você estava na hora que você nasceu. Você não estava testemunhando, não tem um filme, parece aquele Tolerância Zero, aquele cara, tem foto, tem filme. Sei. Então não acredito. Você não tem provas que sua mãe é sua mãe. Uma minoria das pessoas no mundo fizeram teste de DNA. No entanto, você sabe que ela é sua mãe. Mas por que você sabe? Porque sim. Porque tudo fala a favor disso, né? Então, você não tem provas de que amanhã de manhã você vai acordar no mesmo lugar que você dormiu. Isso pode não acontecer, mas geralmente acontece. Ou que o sol vai nascer de novo. Ou que o sol vai nascer, mas é bem provável que isso aconteça. E você não tem provas que você agora é o mesmo de você ontem. Pode parecer estranha essa pergunta, mas o fato é que a gente age espontaneamente confiando em algumas coisas. E aí eu trago essa tua... Começo a responder essa tua pergunta. A maioria das vezes a gente age no dia a dia baseado em confiança. A gente aposta em alguma coisa porque a gente confia na pessoa que falou aquilo. Aliás, o paciente com o médico é assim. O paciente vai tomar um remédio, fazer o exame, não é porque ele lê um artigo de revisão dizendo que tomografia, ressonância é melhor do que tomografia para diagnosticar, sei lá, AVC. Não, ele confiou no médico. Por que ele confiou? Tem a menor ideia. Porque tem um prestígio, porque alguém que ele gosta indicou aquele médico. Então, assim, na medicina também, em diversas outras áreas da vida, a gente não age com prova, com evidência de tudo. A gente confia. Enquanto a gente não se libertar dessa bobeira de ter que exigir prova para absolutamente tudo, é claro que para algumas coisas a gente tem que... Né, a gente vai alocar recursos do Ministério da Saúde para fazer um determinado tratamento. Tem que provar que ele funciona. Então, assim, que ele é melhor do que outro tratamento. Então, só que para 90% das coisas do dia, a gente não age, a gente não elege critérios baseados em evidência científica, no sentido desse científico experimental. Né? A gente age baseado em confiança. Na verdade, mesmo para você ler um artigo científico, você tem que confiar que o editor, que o revisor daquele artigo, não mudou nada da publicação dos dados originais. Né? Então, a nossa sociedade ela é baseada em confiança. O nosso agir no dia a dia, profissional, técnico, familiar, pessoal, é baseado em uma coisa chamada confiança. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar igual um obcecado, simplesmente dependente, usando como muleta para tudo, exigente de prova, tal, não sei o quê, como fica aquele personagem engraçado, quase que ridículo lá da escolinha do professor Raimundo. E tem uma frase de São Tomé ou São Tomás, não sei. Ela é interessante e ele usa a palavra fé.
Mas aí a gente pode mudar essa palavra para confiança. E eu vou falar como confiança, para pegar esse gancho, né? É aquela coisa, para quem tem confiança em algo, nenhuma explicação é necessária. Entendeu? E para quem não tem confiança, nenhuma explicação é possível. Ou seja, Sim. você vê como é que o elemento confiança, ele é central nisso. Ele usa a palavra fé, né? Ele fala assim, para quem tem fé não precisa de explicação. Quem não tem, não adianta explicar. Então, eu acho que a relação médico-paciente, ela se baseia nisso. Totalmente. Claro. Ela não se baseia no seu currículo Lattes. Não. O paciente, ele pode até te falar que ele procurou... Há pouco tempo, engraçado, aqui o bar foi a primeira vez que aconteceu. Um cara me procurou, eu sempre pergunto, o que você vê aqui em mim, sabe? Como é que você me conheceu? Aí um cara falou, eu ouvi falar de você, mas eu procurei na internet. Aí eu vi o seu currículo Lattes e aí eu vim aqui. Falei, porra, dá pra confiar nesse cara. Sim, mas ele usou o termo, dá pra confiar, mas não é a confiança. Isso aí foi uma premissa, ou melhor, foi um elemento que ele utilizou para ir lá. E a confiança ela é adquirida num ritual. O Rafael, da live de amanhã, é um historiador. Amanhã eu vou fazer uma live com o Rafael, que é historiador, sobre a interseção da medicina com a história. Aliás, afinal a gente tem a questão da história da doença atual. Um cara super bacana, história com café. Depois você entra, Henrique, pra você ver. Que curioso. Então, assim, então, essa confiança ela é estabelecida em cima de rituais, de caracteres pessoais, né? E de um comprometimento pessoal também de você, né, com o seu paciente. Então, de certa forma, aí eu te pergunto, essa confiança, existe algum elemento de fé nessa confiança? Qual que seria essa diferença, Henrique? Então, não tem diferença. Veja, a gente entende hoje fé como acreditar, mas não é. Não é acreditar. Uhum. Veja, olha aqui. Você acredita agora, vou perguntar a todo mundo que está ouvindo, você acredita agora que lá no Oceano Pacífico tem uma moeda de prata virada de cabeça para baixo? Você acredita? Não sei se eu acredito não. Que pergunta maluca é essa? Eu acredito. Metade diz que acredita, metade diz que não. Ok, mas qual a diferença que isso faz na sua vida? Então, esse acreditar é uma bobeira. Eu acredito que aqui dentro do meu bolso tem uma nota de dinheiro ou tem um apontador desse. Ok. Qual a diferença? A questão é se você confia naquilo e aquilo muda a conduta na sua vida, sim ou não. Né? E aí, eu trago uma coisa que eu estava pensando, por que eu vou falar nessa frase do Lula aí? Eu falei, a gente não pode deixar de falar sobre as 3 acepções da verdade. Que é o seguinte, né? Então, assim, uma coisa que eu já tinha lido um tempo atrás, aí no curso do nosso amigo Ítalo, ele trouxe a baila de novo, lembrou muito bem. A verdade, ela tem uma acepção no idioma grego, romano, e grego, latino e hebraico. Então, o grego... Caceta, o Ítalo tá aí, cara. Aí, cara, puta merda, cara. Não é possível que o Ítalo tá aqui. Então, Ítalo, o negócio é o seguinte. Quer botar ele aí na live? Não dá pra ser 3, não? A gente tá falando dele, cara. A gente tá comentando uma frase do Lula que não tem pé nem cabeça, que compara a verdade da igreja com a verdade da medicina. E eu tô lembrando eu também amo o Henrique Cal, tá? Não é só você, não. Eu também falo do Henrique Cal, falo que ele me ensinou um monte de coisa, não foi só você que fez isso, não. Mas desculpa, então, cara. Justamente nesse momento, trazendo aquela ideia das 3 acepções da verdade. Que é o veritas, o aletheia... Eu amo muito mais o Henrique. Eu amo mais o Henrique do que eu amo meu cachorro. Eu tenho 6 cachorros, eu tenho cobra, lagarto. O Henrique vale mais do que toda a minha fauna. Então não tem nada a ver de... Você não ama mais o Henrique do que eu, não. Mas vamos lá. Assim eu vou ficar corado, cara. Você tem muita área para corar também. É verdade. Olha aqui. O negócio é o seguinte. O Lula quis dizer o quê com isso aí? O Lula quis dizer o aletheia grego, ele quis dizer o veritas em latim, ou ele quis dizer o emuná hebraico? Não responde com piadinha. Provavelmente ele não quis dizer nenhum desses 3, né? Mas assim,
O aletheia, que é o que a gente conhece mais como sendo a questão como se fosse a verdade científica, que é o descobrir algo, né? Descobrir, levantar o véu, revelar. Uhum. Então, decifrar um enigma, né? Aí o Ítalo está dizendo que essa definição está no livro do Julián Marias. Mas eu lembrei, foi no teu curso presencial. O Ítalo recebeu o livro que eu dei para ele. Você já tinha lido aquele, eu não sei se você está ouvindo, O Homem Medíocre, do José Engenheiros? Eu mandei um livro para você, para te agradecer. Eu deixei para ele, mas acho que ele não pegou ainda. Tá, depois a gente fala disso, então. Mas, enfim, então o aletheia tem a ver com isso. Você revelar, é um enigma. Vamos descobrir o enigma. Qual a melhor maneira de tratar essa doença? Por que surge essa patologia, etc, etc. O veritas tem mais a ver com a verdade de um relato, um acontecimento. Verdade factual, né? Quem matou John Kennedy, etc. Bom, você veio aqui, você chegou ontem que horas aqui, né? Aí, ó. Só que por último, Farnetano, Engenheiros foi o esquerdista mais foda que eu conheço no mundo, cara. O cara, cara, sério mesmo. O ensaio de moral e ética que ele fez, a definição de sábio, gênio, é sensacional. O cara, eu acho que todo médico fazer a live. Não, eu não tenho esse gabarito, cara. Se aceitar, seria um prazer, porque o Zé Engenheiros moldou a minha definição de sábio. E me ensinou a se aproximar dos gigantes aí da vida, cara. Ele, pra mim, é médico, né? Argentino, pra quem não conhece. E todo mundo tem que ler, cara. Até o respeito aos velhos, aos idosos, né? O final do capítulo fala sobre como respeitar os idosos. O que ele fala disso é uma coisa que o Ítalo também fala. A questão do idoso, ele ter que esperar a morte e dar conselho. E os engenheiros falam de você pegar o conselho do idoso. É sensacional. Eu comprei aquele livro que eu dei pro Ítalo, num sebo em frente à igreja que o Papa atual fazia as missas na Argentina. Interessante, né? Nossa, coincidência. Foi muito interessante. Mas eu tô te interrompendo pra caramba, Henrique. Desculpa, cara. Não, eu só queria trazer a novidade, que é a terceira acepção de verdade, que é o emuná. Geralmente a gente fala sobre essas duas outras, né? Primeiro, a verdade se um sujeito está mentindo ou não sobre um fato, o veritas. A verdade sobre qual o melhor remédio que trata essa doença, que seria o aletheia, vamos descobrir a resposta para esse enigma. Só que tem uma outra coisa. Se esse teu paciente te procurou porque ele viu o teu currículo, e se ele te indicou depois para outro paciente conhecido dele, porque ele gostou de você, isso significa o seguinte, Farnetano. Significa que ele viu em você um valor que não necessariamente é um valor factual. E não necessariamente você revelou algo para ele, mas você incorporava, de algum modo, um bem, uma verdade. Ele gostou do que você fez, do que você falou. Isso é o emuná. O emuná é uma verdade sobre si mesmo, é uma confiança encarnada, vamos dizer assim. É a verdade sobre você mesmo, sobre o seu desenvolvimento biográfico, o quão pleno você pode ser. Quer um exemplo? Pensa aí num personagem que você gosta, um personagem da literatura, sei lá, um herói que você tem. Porra, eu vou te falar, não, eu tava pensando, sabe em quê? Eu tava pensando no Elvis Presley. E o Elvis, uma vez, cara, eu queria te perguntar isso, eu realmente não tenho noção do que eu vou falar agora, plena. Mas o Elvis falou, essa seria a autoridade carismática? Porque o Elvis, exatamente, uma vez estava conversando com um sujeito e falaram para ele, olha, você tem carisma. E aí o Elvis virou e falou assim, carisma significa Christ within. Cristo dentro de você. A palavra carisma vem disso. Isso teria a ver com esse tipo de verdade, Henrique? Exatamente. Essa é a autoridade carismática, porque o Olavo fala da autoridade carismática, autoridade institucional, e que a autoridade carismática é a mais real. Pode ser até que ela seja suprimida completamente, destruída por qualquer outra autoridade. O cara pode chegar e dar um tiro em você. Mas essa autoridade é a autoridade de Cristo, seria isso?
Perfeito. Porque qualquer personagem, do meio da religião, do meio da política, literatura, do mundo real, da ficção, pega um personagem que você gosta. O que pega? Lembra aí de um filme, o último filme que você viu que você gostou muito e tal. O que aquele personagem trouxe para você? Ele te trouxe uma inspiração, uma verdade sobre alguma coisa, um ideal de vida em que mexeu contigo, talvez passou a te guiar de algum modo. Então aquilo te inspirou. Uma autoridade carismática, como você está colocando nesse termo, é exatamente a emuná. Ele não te disse, você não está gostando dele porque ele te disse uma verdade factual. E às vezes nem te revelou um enigma. Mas ele está trazendo algum bem que você não sabe o quê. Ele está encarnado nele, ele transparece, ele transpira confiança. Você gosta dele, você vê um bem nele. O médico, meu cara, se ele for só um prescritor, se ele for só enfim, se for só um técnico, se ele não tiver esse emuná, ele não vai cativar totalmente o paciente. Claro que isso é um desafio para todos nós. Não estou falando que não tem como ensinar totalmente, né? No sentido de colocar num livro, né? Mas isso é o que alguém dizer, por exemplo, que você aprende muito mais com o professor, para além das coisas que ele fala. Ele pode te revelar algumas coisas, mas às vezes você estando presente com ele, você aprende mais. Você aprende alguma coisa nas entrelinhas, né? Você capta, ele te atrai. Às vezes um médico é assim, o Elvis Presley, né? Assim, personagem, etc. Claro. Mas diga lá, já falei muito. E um parênteses que você falou, o livro 12 Regras da Vida do Jordan Peterson, ele tem uma das regras já que ele fala isso. A melhor maneira de você ajudar alguém é você fazer sucesso, né? Resumidamente ele fala isso. A melhor... É um serviço que você presta a ele. A melhor maneira de você ajudar alguém de verdade é você subir o sarrafo. E eu até estava pensando nisso, que eu vou à Bahia falar para uns alunos que me chamaram sobre raciocínio clínico e tal. Assim, o que um professor faz? O que um médico faz? O que eu tenho que fazer como professor, eu tenho que subir o sarrafo. Primeira coisa é essa. O cara tem que olhar e ver que eu tô subindo o sarrafo daquilo ali de alguma maneira. Da parte técnica, moral, ética, qualquer outra coisa, eu tenho que subir o sarrafo. E depois, eu tenho que mostrar como se sobe o sarrafo, né? Com os ônus e bônus disso. Um facilitador não faz isso, né? Isso é coisa de professor. Facilitador não faz isso aí. E o professor Porto, quando eu estive com ele, ele falou que odeia o termo facilitador. E que uma vez ele foi num congresso que botaram o termo facilitador para ele. Ele falou, não, bota professor, senão não entra, cara. Eu achei fantástico. Mas aí, cara, o que eu estava falando? Eu me perdi. O que você falou no final? Você estava falando que você vai na Bahia, a gente estava falando do emuná, da autoridade carismática. Então, e às vezes, isso que eu queria te perguntar, a gente fala, às vezes a gente pensa em carisma e nessa relação médico-paciente, tudo como algo que você nasce com isso. E eu acho que isso é treinável, isso é adquirido com o tempo, você se transforma nisso, você não nasce com isso. E às vezes é melhor, e aí vai entrar naquilo que eu falei no começo, da frase do Diogo Mainar, que mesmo que Deus não exista, eu sou fã da Igreja Católica. Vamos lá, mesmo que eu não acredite em Deus, talvez seja melhor eu agir como se ele existisse. E outra coisa, mesmo que eu não tenha tanta confiança em mim, ou que eu acredite que eu sou uma boa pessoa, que eu sou capaz de fazer aquilo bem, não é melhor eu fingir que eu estou fazendo aquilo bem. Mesmo que eu não tenha tanto carinho pelo paciente ali na minha frente, não é melhor eu fingir que eu tenho, ou acreditar que eu tenho, e depois você se transforma. E aí tem uma frase americana que eu não lembro o termo, que fala, antes de você ser algo, finja que você é o que você quer ser. Né? Então você acha que isso também é treinável? Você acha que o sujeito nasce com isso aflora de uma hora para outra? E só para completar a pergunta, também uma pergunta que pode ser um pouco ignorante da minha parte. A gente conhece a vida de Cristo depois de uma certa idade. Será que também tem relação com isso, Henrique? O fato de a gente ter acesso à vida de Cristo depois de um certo momento, ou seja, até aquilo ali era algo mais corriqueiro, entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim.
Cara, eu acho que comparar com o Cristo não sei se dá, porque é muito diferente, né? Essa que é a Não, não, a frase do Wander é essa, exatamente. Fake Fake it it until until you make make it. it. Exatamente. Mas vem Quem cá, falou isso? Foi o prefeito de Miami, seu amigo, mano? Quem foi que falou isso? é amigo do Wanda. É amigo do prefeito de Miami. Mas e aí? Então, cara, olha só, isso aí é muito verdade. Só que o problema é a palavra fingir, né? Eu entendi o que ele quis dizer. Na verdade, talvez seja melhor o pretend, né? Mas Isso. assim, é porque não é o fingir traz uma conotação negativa. Parece que você está fazendo um mal, finja, né? Ah, não. Só Fingir, que, tira a parte emocional da palavra. Tira a pois simbólica por é, trás. Pega na literal, né? verdade, eu acho que o ideal é você fazer o seguinte: isso tem muito mais a diferença entre ver o espontâneo e o artificial. Uhum. Você pode agir autenticamente, mesmo sendo artificial no início. Então, assim, Henrique. se gostando. Pegou o que eu falei? Voltou. Não, você deu uma travada aí Deu voltou. uma travada, então eu vou repetir aqui. Eu estava dizendo o seguinte, olha o que você falou. Poxa, finja que você está gostando ali do paciente. E aí você vai passar a gostar mesmo. Você falou mais ou menos isso. Tá. Não é para fingir, é agir de fato como se estivesse gostando. Mesmo que espontaneamente não surja em você um desejo maravilhoso de estar ali naquela consulta. Não surge espontaneamente. Isso, faça o que você faria se você gostasse, né? Isso, porque no fim das contas, cara, não importa tanto o que você está sentindo, importa o quanto o paciente está ganhando. Ó, se você está tratando ele com gentileza, se está ouvindo, se você está dando atenção a ele, respondendo as coisas que ele perguntou. Pô, se você gostasse, não era isso que você estaria objetivamente entregando para ele? O delivery não seria esse? E de algum modo, você vai se transformando naqueles seus atos. Né? Então, isso eu acho muito verdade. E você perguntou, olha, esse autoridade carismática, isso é algo treinável ou nasce com a pessoa? Cara, olha só, o que dá para treinar é técnica. Parte técnica dá para treinar. Agora, a autenticidade não se treina. Você não consegue replicar uma pessoa autêntica. Esse emuná, que a gente falava das 3 acepções da verdade, essa acepção do hebraico aí, o emuná, isso não é treinável. Por quê? No sentido de, vamos adestrar aqui o sujeito, vamos aplicar uma técnica aqui. Isso claramente não é. O que você tem que fazer, exatamente o que você propõe muito bem, é a ideia de medicina em primeira pessoa. É você pegar aquilo e incorporar na sua biografia. É você de fato ser aquilo. É você de fato... Você vê, tem como... Você pegou o Elvis Presley aí. Tem como o Elvis Presley não gostar daquilo que ele faz? Que ele fazia? Tudo bem, ele podia ter uns dias mais, outros dias menos. Mas assim... Não. Então, aquilo de algum modo, o ser cantor e a pessoa dele, não era uma coisa distinta. O senhor contou umas horas, exatamente, não. Estava intrínseco. Ou seja, ganhou, aquilo foi incorporado à biografia dele, foi uma camada a mais, por assim dizer, que ele ganhou na biografia dele. Né? Então, quando o sujeito vive aquilo de maneira autêntica, ainda que doa, ainda que esteja cansado, né? Ele aos poucos vai ganhando uma autoridade, vai ganhando carisma de algum modo. Pode não ganhar fama, pode não ganhar dinheiro, mas as pessoas que convivem com ele falam, eu gosto desse cara, por quê? Porque ele transparece uma confiança. Sempre as pessoas não conseguem dizer direito, viu? Mas assim, é porque ele é confiante? Não, porque um cara é bom, é porque o cara é legal, eu quero ser amigo dele. Ele transparece alguma coisa. Esse carisma que vem de uma autenticidade, isso aí não dá para você treinar a amizade, hein? Não dá para treinar. Dá para você melhorar em alguns aspectos. Mas assim, como vou ser amigo do cara? Sei lá, você pode ir fazendo as coisas que o amigo faz, mas se em algum momento você não converter para um certo nível de autenticidade, não vai, né? O paciente sempre vai estar sabendo que esse cara está meramente prescrevendo o que estava no guideline, né? Ele não está se preocupado com o Mas peraí, só para uma coisa importante, só para a gente deixar claro, tudo bem que a gente não
Então, o mundo não se divide em quem é autêntico e quem não é autêntico. Então, assim, não é essa coisa assim, então será que eu nasci autêntico? Não, não é isso que está falando. Ser autêntico é o resultado de um esforço real. Um esforço então, biográfico. Isso que eu queria te dizer, isso que eu queria te perguntar. Exatamente. Ser autêntico, na verdade, é um efeito colateral de você ter uma meta e você se esforçar. É um efeito colateral do trabalho. Eu acho que não. De você ter horas trabalhadas, um nível de sofrimento, um nível de absorção da realidade concreta, de você ter visto as situações acontecerem diversas vezes, de você ter se colocado à prova, de você ter deitado no travesseiro à noite falando assim, porra, eu quero largar a medicina, de você ter acordado no dia seguinte pensando assim, não vou largar não, e você continuar, e você chega em casa e quer largar de novo, e continua, e chora, e vai, e chega num momento que você se insere no mundo da sua maneira. E eu vou te fazer uma pergunta dando um exemplo, não sei se você lembra, claro que você lembra, a gente teve professores lá na UFRJ que, por exemplo, eram extremamente, aparentemente rudes. Eu não vou falar o nome não, mas tinha um que trabalhava com um ambulatório lá, que a impressão inicial que dava que era uma pessoa muito rude, muito agressiva. Os pacientes amavam ele. Amavam. Ele chegava a xingar, cara. Ele xingava. Porra! Ele xingava. E os pacientes amavam ele. E de início, eu não conseguia entender muito bem aquilo. E eu traduzi para mim dizendo assim, porra, esse cara é muito bom, mas ele não tem traquejo, por isso que ele não tem sucesso na medicina particular. Foi o que eu tentei entender, mas não era isso. Não era isso. Ele, na verdade, ele teria sucesso na medicina particular também, porque ele tem a personalidade dele inscrita ali naquele momento. Entendeu? Ele não é fake. Ele não é aquele... Ele não é aquela... Postiço, artificial. Vou falar, ele não é aquela menina de... Eu vou falar um negócio que as feministas vão ficar com raiva. Ele não é aquela menina lourinha, de óculos escuros, silicone, barriga de fora, que você olha 1 ou 200 são todas iguais, né? Não é aquilo ali. É uma pessoa única. Que olha, você vê ali as qualidades e os defeitos e ele está ali e as pessoas amam ele. De alguma maneira aquilo inspira confiança, né? Então, esse tipo de verdade, o Emonário, então, será que, para a gente ligar aquilo que você está falando, será que quando a sua personalidade ela transparece e você está circunscrito naquela camada da sua ação no mundo, aquilo ali não inspira confiança e não tem como explicar? Será que não seria esse o resumo disso? Eu vejo que é quando eu acho que o melhor resumo seria isso que você falou. Você usou o efeito colateral, mas eu diria a soma vetorial final de todos os seus esforços ali. Uhum. Quer dizer, se você realmente... Você já parou para pensar na etimologia da palavra profissão? Ou então a palavra professor? Eu queria estudar mais isso aí a fundo, mas eu gosto de pensar que é alguém que professa algo. Não é só alguém que faz algo, que está inscrito no Conselho Regional, ou então que aprendeu as técnicas e está replicando. Não, é alguém que professa algo com a sua vida. Ele não está colocando umas palavras simplesmente de boca para fora, da boca para fora, mas sim ele, com os seus atos, com os seus gestos, com os seus sentimentos, com todas as suas potências e inteligência, ele professa uma mensagem. Então, é muito diferente, por exemplo, olha esse exemplo aqui. Imagina que você lê um artigo agora de uma área que não é tua. Você lê aqui, sei lá, você pega aqui, por exemplo, eu sou neurologista, né? Eu não sou ginecologista. Mas se eu pego aqui e leio um artigo dizendo que 33% das mulheres que têm esse problema ginecológico, elas melhoram com esse remédio aqui. Aí vou lá e falo isso num congresso. Tá? Eu, Henrique, sendo neurologista. Tá bom. Eu não sou especialista e dei aquela informação. Se um especialista der aquela informação, vai sair, Bruno, vê se você concorda comigo, vai sair de maneira mais autêntica do que eu falando. Porque as pessoas vão perguntar, mas isso aí veio de onde? Mas por que é assim? Mas aonde você leu? Mas e o outro autor? Ele vai estar muito mais contextualizado, a vida dele vai estar embebida naquilo. E não só eu simplesmente que dei uma informação isolada. Né? Então,
o professar, de algum modo, eu acho que tem a ver com isso. Você está embebido com a sua vida naquilo. Uhum. Então, você está acostumado a lidar com o paciente daquilo, você virou noite estudando aquele assunto, Sim. você viajou por causa para estudar, para entender melhor, para ir em congresso daquilo, você leu... Professor é um subproduto. Eu sempre falo isso. Dar aula, ser professor é um subproduto de uma coisa maior. Né? Uhum. É um subproduto. Para você dar aula, você tem que estar imerso a algo maior, senão vira um negócio completamente louco, né? Sim. Está imerso a algo maior. Interessante. Pois é. Então, eu acho que essa ideia das 3 acepções da verdade, eu acho isso bem interessante. Porque às vezes a gente está falando de uma coisa e outra pessoa está se referindo a outra delas, né? Do tipo, Sim. Você não perguntaria assim... Ninguém fala assim para o médico, eu queria saber com qual mulher eu devo casar. Aí o médico vai falar, ué, mas isso aí eu não sei responder, não. Pode parecer ridículo esse exemplo, mas assim, você não vai perguntar isso ao médico. O que você vai perguntar ao médico é assim, como melhora esse sintoma aqui? Como tira essa dor? Né? Como é que eu faço para saber se eu tenho essa doença ou não? E eu vou te contar uma história. O que vai responder essa pergunta, com qual mulher casar, é o emuná. Qual mulher vai te inspirar mais? Qual você quer entregar a sua vida? Qual, no matter what, não importa o que aconteça, você vai estar lá. E o médico vai te responder isso. E invertendo só essa questão que você falou, eu lembrei de um caso que eu vi, tá? Quando a importância do que você está falando para o médico também. E para ele não se colocar como portador dessas verdades. Porque, falando em casamento, isso eu atendi essa paciente, uma paciente do professor Papi, que eu fui ver em casa, e me marcou demais, porque era uma senhora de 80 anos, com artrite reumatoide grave, já com deformidade, deformada, e eu, conversando bastante com ela, fiquei um tempão na casa dela, e ela me falou que quando ela teve 20 anos, ela teve o diagnóstico, o médico virou para ela e falou, olha, não case, porque a sua doença, ela deforma. Perfeito esse exemplo. Perfeito esse exemplo. E o detalhe, Henrique, ela virou para mim e falou assim, e tinha um advogado interessado em casar comigo. Ou seja, quem é esse médico para se colocar diante da verdade e falar para ela, assim, esse cara, ele queria casar com ela, quem vai decidir é ele. E outra coisa, você casar com uma pessoa saudável não quer dizer que ela vai ter um problema depois? Então, porra, o médico não pode se colocar. O médico tem que compreender isso, né? Esse exemplo é muito bom por quê? Porque ele diz que ele estava ali trazendo uma informação. O que ele quis dizer com isso? Que, olha, essa doença tende a evoluir mal, você vai ter muitos sintomas, vai ter uma vida muito comprometida, etc, etc. Isso é uma parte da verdade. Ele não está mentindo, por assim dizer. Mas outra parte é o que eu faço com essa informação. O médico não tem como dizer isso. Então, não, de jeito nenhum. Então ele não pode... Exato, né? Assim, ele tem que... Às vezes até um médico vira de tanta confiança, de tanta inspiração, ele até vira até um conselheiro em alguns casos, né? Não é que é propriamente mal isso. Mas assim, e às vezes ele tem que dar opinião, não técnica às vezes. Mas assim, quem vai escolher ou não é ela. Assim, o médico está apontando parte da verdade. Mas o restante da verdade, que é a verdade da biografia dela, ela que tem que escolher. O que ela vai fazer com aquilo? O que ela vai fazer com essa doença? O que ela vai fazer com essa nova rotina que ela vai ter que fazer de exames, etc. Tem um artigo de... Cara, tem um texto de esse texto eu peguei do site do Olavo em 2000 e pouco, cara. Eu nunca mais achei esse texto. É o texto de Algazete sobre verdade, Algazete, sei lá. Ele fala o seguinte, cara, que lá na época de... O título do texto é Em Busca da Verdade. Ele fala sobre a busca... Algazali, né? Ele tem um texto, uma hora que ele fala para tomar cuidado com aquele cara que consegue transformar uma bengala numa cobra. Ele fala que é muito perigoso esse tipo de pessoas. Por quê? Porque o cara que transforma uma bengala numa cobra na sua frente... Ele, a partir daquilo, por ele fazer algo que você não tem noção como ele fez, ele pode começar a dar um monte de palpite, né? Imagina o cara chega assim, transforma uma bengala numa cobra
depois vira pra você e fala assim, cara, você não pode casar. Aí você fala assim, mas por quê? Ele fala assim, porque eu transformo a bengala numa cobra, porra. E é o que o médico faz quando ele atravessa essa linha, né? Uhum. Então eu não posso, como médico, transformar as bengalas nas cobras, ou seja, falar pra ela assim, olha, você tem artrite reumatoide, e assim, e chegar e falar, você também não pode casar com esse cara que quer casar com você. Olha Isso que é um absurdo interessante, completo, né? olha que interessante que essa frase aí que colocou a Fê Piotto. Ela disse assim, eu costumo dizer, conheço muito sobre sua depressão, mas sobre a sua depressão você sabe mais, eu conheço muito sobre depressão, mas sobre a sua depressão você sabe mais do que eu. Isso é muito legal porque Perfeito, né? a gente pode aplicar as 3 acepções aqui, ó. O paciente disse os fatos para ela na história da doença atual. Veritas. Uhum. Ela está confiando que aquilo foi verdade que ele falou. Eu me sinto assim, me sinto assado, com pouca energia, não tenho vontade de fazer as coisas, preciso ser estimulado, com pensamentos negativos que voltam à cabeça, etc, etc. Ela, como profissional, revelou para ele o que está acontecendo. Pegou o que estava encoberto e descobriu a leteia. Uhum. Agora, a terceira acepção da verdade é isso que ela disse. Você sabe mais do que eu sobre a sua verdade. Isso aí é o emuná. O que você vai fazer com essa tua depressão? O que você vai parar a sua vida, você vai mudar tudo, você vai subir em cima dela e mudar atitudes, você vai conviver com ela, etc, etc. Quais repercussões práticas ela tem na sua vida? E a gente, como médico, cara, poder participar disso é um dom, você poder participar de perto da vida das pessoas. Então, claro. é aquele negócio a gente começou no início falando de Deus, de religião, de igreja. Tem uma passagem que fala assim, né? Tirai as sandálias, porque você está em solo sagrado. Né? Tem uma passagem da Bíblia que fala assim. E quando a gente atende o paciente, quando a gente participa da intimidade dele, é isso, né? Tirar as sandálias. Né? Esse ambiente aqui, esse solo da intimidade dele, das repercussões que aquilo vai ter na vida dele, familiares, o quanto aquilo vai mexer com os sonhos dele, sim ou não. Quanto uma notícia, uma postura tua como médico vai impactar na realidade concreta dele, isso aí é solo sagrado. A gente tem que respeitar muito. Né? Claro, claro, claro. Cara, Henrique, acho que essa foi a live mais legal que a gente fez. Vou botar no eu achava YouTube, que ia ser uma frase toda doida, mas deu pra é só falar do Lula que dá certo, cara. Tem que ficar... Aqui, Henrique, obrigado, cara, mais uma vez. Vamos planejar aí, vamos organizar essas lives com uma divulgação melhor e vamos fazer uma programação de frases aí, de 5, 6 frases para a gente divulgar as quartas-feiras próximas. Boa. E lembra o pessoal aí que quem quiser ser avisado das próximas, no meu Instagram, no link aí, tem um link na bio, né? Para clicar ali e deixar o contato para ser avisado das próximas. E também, para ver as antigas, tem lá no seu YouTube, não é isso? Diz aí. Tem no YouTube, que eu também não divulguei ainda, mas eu vou divulgar. Se dedicar... como é que fala? Digitar no Google Medicina em Primeira Pessoa, sai lá. Bruno, Farnetani, Henrique Cal, tem um monte de coisa que a gente fala. Maravilha. Beleza, Henrique. Dá um beijo em todas aí. Fica com Deus. Boa noite, cara. Abraço. Até a próxima. Um abração. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.